Agora a gente muda um pouquinho de assunto. A Prefeitura de São Paulo estuda acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos a partir da segunda quinzena deste mês, olha só. A liberação deve valer apenas para áreas ao ar livre e sem aglomeração. E para isso, a gestão municipal deve adotar critérios como o índice da população vacinada e a taxa de mortalidade por Covid. Os técnicos da Secretaria Municipal da Saúde analisam os dados epidemiológicos para definirem a possibilidade da medida. A estimativa é de que no dia 15 de outubro, 90% da população adulta tenha recebido as 2 doses da vacina. Nesta terça-feira, São Paulo registra 82% dos adultos imunizados com a segunda dose. A média semanal de mortes na capital paulista é de 14 casos, o equivalente a 2 óbitos por dia. A Prefeitura espera zerar o número de mortes até a segunda quinzena de outubro. Lembrando que, recentemente, o governador João Dória disse que o uso de máscaras permaneceria obrigatório pelo menos até o final deste ano no estado de São Paulo. E sobre a movimentação na cidade de São Paulo para a retirada das máscaras, a gente conversa agora com a médica infectologista do Hospital Emílio Ribas, Zarifa Couri. Tudo bem, doutora? Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu engasguei aqui, Zarifa Couri. Doutora, é o seguinte, o prefeito Ricardo Nunes disse que está usando como exemplo Portugal, que liberou a máscara há pouco tempo. A Inglaterra também liberou um pouquinho antes, em junho. Esses países são referência como base de comparação para a gente seguir na esteira deles? Bom, na verdade, o que nos diz se devemos ou não tirar a máscara não é só a taxa de pessoas vacinadas. Isso sim é importante, mas seria a transmissibilidade, né? A taxa de transmissão. A nossa taxa de transmissão, segundo o Imperial College, de 15 dias atrás, era, se não me engano, 1,04%. Então, acima de 1 ainda. Essa taxa teria que estar abaixo de 1. Então, isso significa que a cada 100 infectados, transmite para 104 pessoas. Então, nós temos que deixar essa taxa abaixo de 1 para tirar a máscara, né? Não é só... É importante, sim, todos estarem vacinados, porque a pessoa vacinada, ela também transmite. A vacinação, ela reduz o número de casos graves, não reduz a transmissibilidade. Nós temos também que nos preocupar com a taxa de transmissão. São as duas coisas somadas. Então, doutora, olá, boa tarde para a senhora, Kalina, que está falando aqui agora. Então, doutora, mesmo sem a obrigatoriedade do uso de máscaras, ainda é recomendável que se apresente o passaporte de vacina? Sim, é importante, É importante, sim. E se for tirar, então, para a gente tirar a máscara, também temos que estar atentos à taxa de transmissão. Não só a vacinação, a porcentagem de população vacinada, é a porcentagem de população vacinada mais a taxa de transmissão naquele grupo populacional. São as duas coisas somadas para a gente pensar em tirar máscara naquele grupo populacional. E nesse cenário todo, doutor, a Prefeitura de São Paulo planeja o Carnaval de 2022. A Folia de Rua tem expectativa de superar o público de 2020, quando reuniu 15 milhões de pessoas. Então, antes de a gente continuar a entrevista, a gente vai ver a reportagem de Camila Yunes. São Paulo tem expectativa de realizar o Carnaval no ano que vem e, para isso, já começou a se programar. Uma pesquisa feita pela própria Prefeitura apontou que 85% dos foliões ficam concentrados em 10% dos eventos espalhados pela cidade, dado fundamental para a organização da festa em tempos de pandemia. O Carnaval de Rua paulistano tem crescido nos últimos 4 anos. O retorno financeiro da folia é igualmente grandioso. Só em 2020, a festa reuniu 15 milhões de pessoas. A expectativa é que no ano que vem o público seja ainda maior. A decisão de permitir o Carnaval de Rua foi tomada diante da ampliação da vacinação e da queda nos números de internações por Covid. Em março deste ano, a média móvel de novos casos era de 6.964. Agora é de 562.
A capital paulista registra atualmente mais de 70% da população adulta vacinada com um ciclo completo de imunização, seja dose única ou 2 doses. Pessoas acima de 60 anos, até o final desse mês, vão receber a dose de reforço. Até o Carnaval, em fevereiro de 2022, a expectativa é a vacinação completa de toda a população acima de 18 anos. O secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, disse que uma eventual suspensão do Carnaval poderia ocorrer mediante o surgimento de uma nova variante. E é isso que nós vamos analisar no momento adequado da realização do evento. A questão do quadro de vacinação em todo o país, a questão das internações que nós estivemos no sistema de saúde aqui da cidade e, evidentemente, também do estado, a média móvel de novos casos, a média móvel de óbitos. Isto tudo será analisado, é um conjunto de fatores muito grandes que a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Saúde vai analisar. Se eles não forem favoráveis, obviamente não daremos autorização para a realização do evento. Sobre o comprovante de vacinação, o secretário considera que exigir a vacina em um evento de grande porte como o Carnaval é inviável. Outra situação que não está no controle é a aglomeração. Apesar da programação da Prefeitura, vale lembrar que a realização da festa ainda depende da situação pandêmica da cidade em fevereiro de 2022. Bom, a gente continua conversando com a médica infectologista do Hospital Emílio Ribas, Arifa Couri. Doutora, não está um pouquinho cedo para anunciar essas festas que são locais onde não tem como ter distanciamento? Os governantes estão subestimando as variantes que podem surgir? Então, eles estão otimistas e oxalá não apareçam novas variantes até lá. Ele falou que vai analisar, ele está correto, ele falou que vai analisar a situação epidemiológica na época do Carnaval, se não surgir novas variantes, a situação da transmissibilidade, e isso que eu estava falando até agora, que não importa só a situação vacinal da população. É importante também a taxa de transmissão. Se a taxa de transmissão estiver alta, estiver acima de 1, não dá para tirar máscara. É isso que eu estava falando até agora. Então, ele falou que isso tudo vai ser analisado. A taxa de transmissibilidade, de internações, de mortes na época, se isso estiver alto, não vai dar para tirar máscara, para fazer carnaval, para fazer coisa nenhuma. Exatamente, doutora Arifa Couri, mais uma vez, brigadão, excelente tarde para a senhora, seja sempre bem-vinda ao Jovem Pan Agora. Muito obrigada pelo convite.